Olá pessoal, a nossa aula de hoje será sobre editorial. Vamos falar um pouquinho sobre editorial. Muitas vezes o texto editorial ou o gênero editorial, ele é confundido com carta do leitor, certo? Por quê? Porque se aproxima um pouco do leitor, do público. Editorial é um texto que expressa o ponto de vista do jornal, da revista, do site em que ele é publicado. Tem por objetivo informar, não é? Mas sem obrigação de ser neutro, indiferente. É aquele texto, aquele tipo de texto que provoca reação no leitor. Geralmente é um texto de abertura do jornal, da revista, do site, e ele expressa o ponto de vista do site sobre algum texto, algum tema que está em foco, seja contra ou a favor, mas o editorial dá o seu ponto de vista. E o ponto de vista do gênero editorial não é um ponto de vista pessoal, apenas de uma só pessoa, mas é de toda a equipe que trabalha naquele jornal, naquele site, naquela revista. Veremos agora as características de um texto editorial. Prestem atenção aí na tela. Primeiro, os acontecimentos são relatados sob a subjetividade do repórter. Primeira característica, é um pensamento do repórter, é o ponto de vista dele. Evidencia a posição da mídia, ou seja, do grupo que está por trás do canal de comunicação. Como eu falei, não só um redator-chefe, ele pode até assinar o editorial, mas será de responsabilidade de toda a equipe do jornal. Terceira característica, os editoriais não são assinados por ninguém. É um texto mais opinativo do que informativo. Assim como o artigo de opinião, o texto dissertativo, argumentativo, o editorial também é um texto, não é, mais opinativo, que requer uma opinião de um determinado assunto da atualidade. O editorial é um texto dissertativo, crítico e informativo. Assim como o texto dissertativo, argumentativo, o gênero editorial, ele busca convencer o leitor. Ele é geralmente escrito em terceira pessoa, certo? Ele usa sempre a terceira pessoa e ele traz a opinião coletiva do veículo de comunicação. Como eu falei, não é uma pessoa só que é responsável pelo editorial, não. É a equipe do jornal, é a equipe do meio de comunicação, do veículo de comunicação. É um texto crítico, porque expõe um ponto de vista, certo? Ele dá a opinião de um determinado assunto da atualidade, seja uma discussão política, social, econômica. Então, o importante é provocar a discussão para relatar. É um texto que gera uma certa polêmica. É um texto também informativo, porque relata um acontecimento, informa o leitor. Como fazer um editorial? Você tem que conhecer primeiro o assunto abordado, você tem que fazer uma síntese de todo o conteúdo para que ele seja apresentado para o público leitor. Você tem que ter conhecimento dos acontecimentos, dos meios de comunicação,
do que está acontecendo na atualidade. Então, para você escrever, você tem que ter conhecimento, estar por dentro das atualidades dos meios de comunicação. Como se estrutura um editorial? Primeiro, o editorial, ele se estrutura da mesma forma que a dissertação argumentativa, do artigo de opinião, certo? Ele obedece à mesma estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, é a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura. É o tema, é o que eu vou falar. Também temos na introdução a tese. Eu vou defender o meu ponto de vista. Eu vou deixar bem claro o que eu quero defender. Depois nós temos o desenvolvimento. É o momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta. O desenvolvimento você ocupa mais ou menos 2 a 3 parágrafos e você vai defender a sua tese, não é? Do que foi escrito na introdução. Depois nós temos a conclusão. Na conclusão, não vai surgir nenhum assunto novo. Você não vai colocar nada de novo. O que é que vai acontecer? Você vai retomar o tema, não é? O que você disse lá na introdução, mais a tese e fazer uma síntese dos argumentos. Então não pode surgir nada de novo, de novidade, não. Você apenas vai retomar a tese, retomar o tema e fazer uma síntese dos argumentos. É aí onde terminamos o texto, onde se estrutura o editorial, gênero esse que é veiculado em jornais, em revistas, geralmente aparece logo de início, certo? Quando vocês veem assinadinho lá embaixo, mas ele está assinando pela equipe, não é porque foi a opinião meramente do repórter. Ele está assinando em nome da equipe, certo, pessoal? E agora nós vamos ver um exemplo de editorial. Veja lá, vocês têm aí, né, um exemplo na tela, deem uma lida, né? Tem aí editorial de revista, olha a assinatura embaixo. Equipe Revista Feminina. Todas as vezes que vocês veem um texto, né, desse porte, então vocês já sabem, eu estou lendo um editorial, não é? É a revista, é o jornal, não é? É um site, é a equipe que está dando a sua opinião, não apenas um repórter. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje sobre o gênero textual editorial. Até a próxima!